Quando a gente menos espera, a gente entra no modo automático da vida. E isso é uma reclamação que eu escuto constantemente das pessoas. Ah, eu tô no modo automático e eu não percebi que eu fiz isso. Eu nem percebi que eu tava ficando doente, eu nem percebi que eu tava passando por essa situação, porque eu entrei no modo automático. E eu me vi nessa situação de modo automático da vida algumas vezes, recentemente, inclusive. E eu comecei a pensar sobre por que nós entramos no modo automático. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu preciso trazer um pouquinho da minha vivência, da minha história com esse modo automático. A primeira vez que eu vi que eu estava vivendo no modo automático foi quando eu decidi fazer a minha transição de carreira lá em 2021. Em 2021. Nesse momento, eu estava trabalhando como engenheira numa indústria e nesse momento eu comecei a fazer terapia cognitivo-comportamental. E quando eu comecei a fazer terapia, foi por um motivo específico, assim, nada a ver, eu não estava nem me sentindo. Eu me sentia estranha, e eu não sabia dizer o que, que era esse estranho que eu estava sentindo. Mas não era por ansiedade, não era por estresse, eu me sentia estranha. E aí, esse sentir estranha me levou à terapia. Eu falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, por que eu tô me sentindo estranha. Fiquei tentando justificar com algumas experiências da pandemia que aconteceram comigo em 2020. Eu pensei, deve ser isso, vou tentar investigar, deve ser algo do meu inconsciente. Fui pra terapia. Quando eu comecei a terapia lá em 2021, a minha terapeuta me deu uma ferramenta preciosa. Ela me ensinou um exercício, na verdade. Na primeira semana de terapia, ela pediu pra eu mandar todos os dias pra ela, no final do dia, um áudio explicando como eu estava me sentindo. E ela falou assim: todo dia, no final do dia, tu me manda um áudio falando o que você sentiu no dia de hoje. Eu achei que ela queria que eu fizesse esse exercício pra ela me conhecer, pra ela conhecer quem eu era, como era a minha rotina, né? Entender o que eu tava vivendo pra ela conseguir me ajudar nesse processo terapêutico. E aí, eu fiz isso durante uma semana toda junto com ela, e no final dessa semana tive consulta. E quando na consulta eu cheguei e a gente começou a conversar sobre o que eu mandei pra ela, ela me perguntou: "Você observou que quando eu pedi pra você descrever o que você sentiu nesses todo final de dia descreve o que você sentiu, e que você começa a descrever o que sente, mas daqui a pouco você tá descrevendo o que você fez?" E aí foi o primeiro acordar, assim, que eu percebi que eu não sabia ler as minhas emoções, porque é muito fácil a gente começar a falar: "Ah, eu me estressei", e aí eu comecei a justificar por que que eu me estressei, e aí eu comecei a contar o que eu fiz. "Ah, eu tomei café, aí eu fui para o trabalho, aí eu fiz isso, e eu fiz aquilo", mas eu não conseguia explicar ou falar o que eu senti. Porque no dia a dia a gente tem inúmeras, milhares de emoções. Dependendo do dia, a gente vai ter uma cascata, uma variação emocional muito grande. E eu não conseguia ter clareza dessa percepção e muito menos falar sobre ela. E aí foi a primeira vez que eu tive consciência disso, até então eu não sabia, não sabia que isso acontecia comigo, e provavelmente essa sensação de me sentir estranha vinha disso, de eu não estar reconhecendo as minhas emoções e o que eu verdadeiramente sentia. Eu tô segurando esse livro aqui na mão, inclusive, porque nesse livro aqui foi a primeira vez que eu entrei em contato, foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa expressão, que se chama alexitimia, que é basicamente a ausência de palavras para sensações, e é o termo que a gente fala, que a gente usa, que designa a falta de palavras referente aos sentimentos. Então, esse era o meu diagnóstico. Eu tinha alexitimia. Eu não conseguia dar nome às sensações que eu tinha. Eu não conhecia as sensações, eu não conseguia descrevê-las, porque eu não fazia ideia das infinitas possibilidades de emoções que eu poderia ter num dia e como usar isso para me conhecer, para entender os meus processos. Eu gosto bastante desse livro aqui, que é O Corpo Guarda as Marcas. Eu aprendi muito com esse livro, mas esse trecho em específico que ele fala da legitimia, ele fala que, no fim das contas, a gente substitui a linguagem da emoção pela ação. A pergunta: o que você sentiria se visse uma jamanta avançando na sua direção a 130 km por hora? A maioria das pessoas responderia: eu ficaria assustado ou morreria de medo. Um alexitímico diz: o que eu sentiria? Não sei. Eu sairia da frente. Em vez de sentir raiva ou tristeza, sentem dores musculares, distúrbios intestinais ou outros sintomas para os quais não há motivo. Inclusive, eu tenho distúrbio intestinal e tô lidando com isso, tô aprendendo a tratar isso também, olhando para as minhas emoções. Mas essa foi a primeira vez que eu fiquei de cara a cara com essa questão na minha vida, falando, cara, eu preciso aprender sobre as minhas emoções, eu preciso aprender sobre me emocionar. E isso, para mim,
é a chave do sair do modo automático. A gente vai sendo anestesiado com a vida, com as experiências, com as redes sociais, com a ansiedade, com o estresse, e a gente vai se anestesiando, porque é mais fácil não sentir do que sentir e ter que lidar com aquela emoção que é muito desafiadora. Então, essa pergunta de por que a gente entra no modo automático, ou por que eu tô no modo automático, provavelmente é por isso. Porque no modo automático, eu não me emociono, eu não preciso lidar com essas emoções. E recentemente, eu tive essa análise na minha vida, que eu já hoje sou uma pessoa bastante emocionada, já permito me emocionar, permito reconhecer as emoções, mas reconhecer as emoções e se emocionar requer tempo. Pra chorar, a gente precisa de tempo, porque no outro dia a gente vai acordar mais inchada, a gente vai ter que lidar com aquela situação. Pra ter momentos de alegria, a gente precisa ter tempo de contemplar a vida e as alegrias que a vida nos dá, porque não é sempre que a alegria cai na nossa cabeça como uma bandeja falando, olha só como a vida é boa e tá sempre boa. Não, a gente às vezes precisa parar e identificar na nossa vida, isso aqui é um momento de alegria. Então, entrar nesse modo automático geralmente é uma forma que a gente encontra de nos anestesiar das emoções da vida. Se tá muito difícil essas experiências que eu tô vivendo agora, se eu tô passando por muitos momentos de estresse, se eu tô passando por um momento desafiador, é melhor eu automatizar o que eu tô fazendo e entrar no modo automático sem pensar muito no que eu tô sentindo, principalmente sem me conectar com o meu corpo para me conectar com essas emoções, porque aí fica mais fácil eu passar por isso. E isso às vezes é um mecanismo de sobrevivência pra gente, tipo, eu vou fazer isso como uma forma de poder sobreviver a essa fase difícil que eu tô passando. E eu não julgo quem faz isso, tá tudo certo, mas é importante que a gente entenda o momento que isso se torna prejudicial. Nem sempre isso é 100% prejudicial, tá? Não vamos entrar nesse modo, ai meu Deus, eu preciso ser uma pessoa 100% consciente das minhas emoções, arará. E, ok, isso é bom, isso é válido, isso é importante, mas tem momentos que a gente vai ter que lidar esse modo sobrevivência para resistir, para sobreviver. Mas é importante a gente perceber quando esse modo automático, esse modo sobrevivência está nos adoecendo. Ou quando a gente começa a ter uma certa apatia pela vida. Aqui não tá feliz, não tá triste, mas não tá bom, não tá ruim, eu não tô. Não tem mais aquele envolvimento, aquela empolgação. Opa, atenção. O modo automático tomou conta e eu não estou me conectando com as minhas emoções. Então, essa pergunta, assim, ela reverbera muito em mim. Por que eu entrei no modo automático? O que eu tô tentando deixar de lado? O que eu tô tentando ignorar? O que eu tô tentando não ver? Quando eu me percebo nesse modo, né? Esse mecanismo de defesa para mim. E aí, quando eu me pergunto isso e percebo o porquê que eu entrei nesse modo, eu entendo qual é a emoção que eu tô tentando evitar, por que ela é tão desafiadora para mim. É um processo de ir para dentro, ir entrando e voltando principalmente para esse corpo. E eu uso muito o corpo como esse instrumento de percepção das emoções. Pode perceber na tua experiência, no teu corpo, que talvez você tenha algum tipo de emoção que você ainda não sabe lidar e provavelmente essa emoção vai sinalizar algo no teu corpo. Em algumas pessoas, vai ser a dor nos ombros, em outras pessoas, a dor no maxilar, na mandíbula travada. Em outras pessoas, o intestino. Para mim, por exemplo, o meu intestino é um grande sinalizador. Então, quando eu começo a entrar nesse modo automático, também conectado com um modo de muito controle, assim, querendo seguir um padrão, uma rotina, uma regra muito específica, eu começo a entrar nesse modo, que é um modo que me priva das minhas emoções, que me desconecta das minhas emoções, e naturalmente o meu corpo dá um alerta muito grande, assim, um alarme no meu intestino, começa a ter inchaço, começa a ter desconforto abdominal, né? E isso acaba me trazendo de volta, falando, opa, o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô indo para esse fluxo? O que eu estou tentando evitar? E geralmente o processo das emoções, a gente entra nesse modo automático porque é muito difícil lidar com elas. É desafiador lidar com elas. Ao mesmo tempo que é desafiador, quando a gente aprende a lidar com as emoções, como lidar com as emoções? Reconhecendo e dando fluxo. É só isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente acha que lidar com a emoção é ir falar com alguém o que tem que ser feito, é ir terminar um relacionamento, é ir tomar uma grande atitude de mudança de vida. Isso não é lidar com as emoções. Isso é aprender com aquela emoção, por que a gente está se emocionando e tentar resolver um problema. Lidar com as emoções é basicamente se emocionar. Se eu estou
triste, eu me permitir sentir essa tristeza e perceber que eu tô triste, reconhecer que ela tá no meu corpo e usar o meu corpo para transmutar essa tristeza. Se eu tô muito feliz, é eu permitir estar feliz, rindo à toa, saindo saltitando por aí. Se eu estou com raiva, eu reconhecer que eu estou com raiva, que essa raiva tá no meu corpo, que ela enrijece tal parte do meu corpo, que trava alguma parte que eu não consigo desenvolver, mas é reconhecer e dar fluxo para isso. Isso é lidar com a emoção. Quanto mais a gente resiste a uma emoção, falando, ai, tô com raiva, mas vai passar. Ai, tô triste, mas vai passar. Ai, a gente não tá reconhecendo. A gente não tá dando espaço para ela acontecer. E aí, o que acontece? Somatismo no nosso corpo. Nosso corpo fica tentando nos mostrar, porque a inteligência do nosso corpo é suprema. Ela sempre vai forçar que a gente olhe para aquilo que a gente precisa olhar para que a gente sobreviva. É um mecanismo de sobrevivência também. Então, tudo que eu desenvolvi até aqui foi para falar que esse modo automático que a gente entra hoje em dia é muito fácil por causa dos excessos, principalmente por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa dos excessos de rede social, de comparação, dos excessos que o mundo hoje em dia nos apresenta. Ele nos desconecta do nosso próprio corpo, ele coloca a gente num processo mental muito forte e as nossas emoções não estão na mente, elas estão no corpo, sinalizando. A partir do momento que eu permito, que eu percebo que existe uma emoção, seja ela confortável ou desconfortável, e eu me permito sentir isso, me emocionar com isso, eu tô desligando meu modo automático. E muitas vezes a chave do nosso bem-estar, muitas vezes não, 100% delas, na minha opinião, a chave da nossa saúde, do nosso bem-estar está em conectar com o corpo e desligar esse modo automático. É sair do que, eu acho que eu tenho que fazer, comer desse jeito e acordar nessa rotina e viver desse jeito, para o que eu estou sentindo no meu corpo. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Então eu tenho vontade, a partir da conexão com o meu corpo, de comer dessa forma. Eu tenho vontade, a partir do meu corpo, de me movimentar dessa forma. Eu tenho vontade, a partir do meu corpo, de falar com tal pessoa. É algo muito mágico. Parece até que eu tô falando de algo místico, né? Vou me conectar com o meu corpo e uma luz divina vai cair sobre mim, mas não é nada místico. O nosso corpo tem uma inteligência e ele comanda coisas aqui dentro muito mais do que o nosso cérebro, na verdade. Boa parte do que acontece no nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, está no inconsciente, que não é racionalizado. Então, conectar com o nosso corpo é trazer essa leitura interna, que a gente chama na ciência de interocepção, é desenvolver esse sexto sentido, que é a interocepção. Eu tenho 5 sentidos. Os 5 me conectam com o mundo lá fora, com o cheiro, com o toque, com o som, os 5 sentidos de fora. E eu tenho um sexto sentido, que é a interocepção, que é a percepção do que está acontecendo dentro, porque se eu fecho o olho e respiro, eu consigo sentir meu estômago e eu consigo perceber se eu tô com fome ou se eu comer demais. Eu consigo perceber meu intestino, se eu toco nele, eu percebo que tem um lado inchado, o outro tá melhor. Se eu fecho o olho e respiro, eu consigo sentir as minhas pernas. Isso não é nada místico, isso é o básico da nossa conexão com nós mesmos. E isso comunica muito para o nosso bem-estar, muito mais do que uma regra que eu li no Instagram que é bom fazer assim ou assado. É muito comum, às vezes eu vejo algumas pessoas comentarem, eu ensino algum truque de lidar com o corpo, ou de liberar alguma parte do corpo, algum truque de ansiedade, enfim, algum truque para lidar com a dor. Às vezes eu ensino e a pessoa vem e fala para mim: "Nossa, eu fazia isso às vezes sem saber que era para isso". Claro, porque o nosso corpo sabe, é óbvio. O nosso corpo sabe nos organizar. Só que o que a gente não sabe é ler o nosso próprio corpo. Então, por que a gente entra no modo automático? Para fugir do que está acontecendo aqui. Porque às vezes o que está acontecendo aqui é muito difícil. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, é viver o que está acontecendo aqui, enfrentar talvez a situação que está difícil, lidar com ela, dar essa atenção que ela precisa, para sair do modo automático e viver bem. Viver bem. Eu acho que é isso que eu gostaria de perceber. Então, observa como que você consegue estar conectado com as suas emoções e se você consegue descrever as emoções como verdadeiramente emoções no teu corpo ou se você já vai para a parte do fazer.
sabe? Se você já descreve o que você sente com pensamentos racionais. Às vezes eu posso perceber no meu corpo, eu sinto calor, frio, pressão, angústia, né? E a gente já vai pro racional do que eu quero fazer com aquilo, ou de como eu resolvi aquilo. Então, tenta fazer esse exercício de ficar na emoção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre essa percepção da alexitimia. Aqui, ele tem um trecho bem legal que fala assim: permanecer o tempo todo perturbado pela origem das sensações corporais, mas estar conscientemente isolado dela produz alexitimia. Ou seja, eu permanecer perturbada pela origem da sensação, pela origem, eu tô ficando ansiosa por causa dessa situação na minha vida, eu tô ficando estressada por causa dessa situação no meu trabalho. Eu fico perturbada pela origem, mas eu não tô consciente que isso tá acontecendo em mim. E às vezes o simples fato de eu parar, respirar e reconhecer que o que eu estou sentindo no meu corpo, sem tentar justificar o porquê eu tô sentindo isso, sabe? O que é diferente do porquê? O que eu tô sentindo? Uma pressão no peito, meus ombros pesam, meu corpo quer se curvar, eu tô um cansaço. Isso é o quê? E a gente fica no porquê. Porque eu me estressei no trabalho e eu tive essa situação hoje, eu briguei com a minha chefe, e aí eu fiquei brabo com fulano de tal. Então, o porquê nos tira de nós e o que nos traz para nós. E a resposta e o caminho do nosso bem-estar tá no nosso, tá no aqui, tá no o quê, não no porquê. Porque se a gente ficar falando, então agora eu vou lá, vou resolver, vou terminar com a minha, vou me demitir, ok, é uma forma de a gente solucionar, mas o teu corpo vai ficar ainda com aquela sobrecarga. Então, primeiro a gente resolve a sobrecarga. E depois a gente descobre, a partir de um corpo organizado, de um estado de bem-estar que começa em nós, a partir daqui a gente consegue tomar atitude sobre o resto de uma forma mais fácil, mais simples e sem rompantes também. Porque às vezes a gente toma decisões tomadas por impulso, por angústia, que não nos levam para o mais, que nos levam para mais angústia, para mais desespero. Então, sempre que a gente começa pelo o que no corpo e consegue organizar isso em nós, as nossas ações são feitas de uma forma mais clara, calma e tranquila. E aí ele fala: só de entrar em contato com o corpo, conectando-se visceralmente com o self, é que a pessoa consegue recobrar a noção de quem ela é, de suas prioridades e valores. É isso. É isso aqui que eu percebo. Hoje mesmo eu tive essa experiência, ontem na verdade, de começar o meu dia no modo automático, tipo, eu quero ler esse livro, eu quero estudar isso, eu quero resolver isso, aproveitar o tempo que eu tenho livre para fazer tudo isso, e eu ia me sobrecarregar, eu ia entrar em angústia, e, enfim, automático. Aí o que eu fiz? Eu tive um momento de conexão com o meu self, com o meu corpo, que basicamente para mim é parar, respirar, perceber os pontos tensos e soltar. Eu faço movimentos somáticos, liberações, e a partir disso parece que algo vai se clareando assim no nosso estado mental, e eu escolhi fazer coisas no meu dia pelo meu bem-estar, até partes do meu trabalho, assim, eu consegui fazer de uma forma mais calma, tranquila e organizada, sem me sobrecarregar, porque eu tive esse momento de conexão com o meu self. Então, a gente precisa ir quebrando esse padrão da legitimia, de não saber se conectar com o corpo, de não saber descrever as nossas próprias sensações e emoções, que a partir disso a gente consegue tomar atitudes melhores por nós mesmos. Essa é a minha mensagem para hoje. Se fizer sentido por aí, se chegar em alguém por aí, deixa nos comentários um coraçãozinho para eu saber se fez sentido por aí ou se você chegou até aqui. Beijo!